A todos, eu sou Eliakim Batista, da TV Livro, um Zoom literário, que pertence ao grupo editorial Escortece. Imprimimos, editamos e comercializamos livros desde 1982. Este é mais um evento da Semana Escortece de Literatura, que irá até sábado, dia 14 de agosto, e que comemora os 39 anos da Escortece Editora. Acesse a programação completa em nosso site. O livro que será lançado agora é o livro Diversão ao Pé da Letra, da autora Silvia Ferreira Lima. O livro Diversão ao Pé da Letra você encontra na livraria Asabessa. Acesse www.asabeca.com.br. Olá, Silvia, tudo bom contigo? Tudo bem, boa tarde, Eliakim, tudo bem com vocês? Tudo bom. Primeiramente, parabéns pela sua obra, parabéns pelo livro. Ficou muito bonito, capa muito bacana. E nós queremos te conhecer. Quero saber quem que é a Silvia, o que que a Silvia faz, como ela vive, enfim. Se apresenta para a gente, por favor. Bom, eu moro em Campinas, tá? Eu nasci em São Paulo, mas moro em Campinas já há quase 10 anos, né? Estou aqui, acho que desde... quase isso. Estou desde 2012, tá? Quer dizer, daqui a pouco, 2022, já tem uns 10 anos, né? E, assim, a minha formação é em letras, língua e literatura, né? Eu estudei na PUC de São Paulo, fiz mestrado na PUC de São Paulo em comunicação e semiótica, e a minha dissertação foi sobre o processo criativo de Haroldo de Campos nas galáxias. Eu cheguei a conhecer o Haroldo de Campos, fiz entrevistas com ele, enfim, que está até na tese, né, na dissertação que eu publiquei. Aí, em 2012, eu vim para Campinas, tá? Moro aqui, atualmente, em Campinas, e fui estudar artes, né? E, assim, antes disso, eu já tinha começado a escrever, tal, escrevi o livro Comunicação e Expressão, que foi até publicado pela Escortese, isso foi em 2010, tá? E, assim, cheguei a vender para vários alunos e tudo, que foi um trabalho que eu apliquei bastante com os alunos de primeiros semestres que faziam língua portuguesa. Naquela época era um ano, né? Você tinha duração de um ano que fazia língua portuguesa na AMB Morumbi, em São Paulo, tá? Que depois virou universidade. Eu trabalhei lá em 92, tem uma ideia, né? Bom, aí eu publiquei esse livro com a Escortese e escrevo outros textos de ficção, contos, poemas já há algum tempo, né? E eu já tinha esses poemas guardados há alguns anos, e com a história de pandemia eu pensei assim, nossa, daqui a pouco eu morro e está guardado, ninguém nunca viu. Então me deu esse desespero, né? Porque a gente nunca sabe, essa história de Covid, qualquer um pode morrer a qualquer momento. Então, sério que eu fiquei com medo disso. Até outro dia eu ouvi vocês comentarem o tanto que o pessoal tem escrito e produzido nesse tempo de pandemia. Mas é isso, eu acho que o medo da morte faz a gente pegar um amor maior à vida e querer aproveitar os últimos minutos que tem, é agora ou nunca, sabe? Quer dizer, ou faz agora, não sai mais. E eu até acho que cheguei a falar com a Fernanda, da Escortese, cheguei a falar com ela, olha, eu quero publicar já, porque isso já está guardado há um tempo. E assim, ele foi produzido... A escrita foi produzida há algum tempo, só que as imagens, elas foram feitas na pandemia, tá? Essas gravuras, assim, ó, a capa, a diagramação da capa é da editora, aliás, a diagramação do livro, que ficou, assim, maravilhosamente bem organizado. Quando me mostraram a capa, nossa, ficou lindo e tal, porque eu tinha um boneco e eu tinha pensado na capa de outra forma, não ficou tão legal, né? E as imagens são todas gravuras minhas, são fotografias de gravuras. Então, tem essa daqui, tá? Eu estou colocando o livro até na frente do meu rosto, mas, enfim. Essa daqui, enfim, tem várias delas, né? E eu coloquei de propósito com essa moldura que não existe, que essas gravuras não foram emolduradas, eu tenho a impressão delas, né?
E como eu já tinha feito esse prefácio, o prefácio eu dizia como eu dei esse nome, Diversão ao Pé da Letra, de onde veio, que foi uma colaboração da minha filha, tá? E eu escrevia e lia para ela, então muitas coisas ela gostava, tal. Aí ela falou assim, mãe, tem que ser diversão, porque você se diverte muito escrevendo, né? E, assim, a ideia era escrever uma coisa mais leve mesmo, mais cheio de alegria, tudo, né? Talvez nesse momento de pandemia eu não conseguisse escrever nada alegre, mas naquela época, em 2010, eu consegui, né? E ela leu, tal, ela era pequena, devia ter uns 9, 10 anos, e eu lia com ela tudo, ela gostava, e ela sugeriu esse nome, eu adorei o nome, e ficou guardado. Aí, depois das gravuras, que são essas imagens, né, que estão no livro, eu resolvi colocar um pós-fácil, porque assim, um pós-fácil, explicando esse trabalho gráfico, tá? Como ele ficou colorido, como eu joguei as fitas em cima da mesa de impressão, tá? E o prazer que eu tive em fazer isso também. Então, foi uma coisa que me deu muito prazer mesmo, tá? Assim, eu estou falando de mim e já estou falando do processo. Vocês estão vendo que eu, quando Tudo começo a bem, falar, não vamos em paro frente. mais, né? Começo a falar, não paro mais. Enfim, e, assim, aí no pós-fácil eu explico como foi esse trabalho de gravura, né, de impressão, tudo, e por que que eu coloquei trechos de Bachelard. Eu estava lendo Eu vários ia te livros de perguntar Bachelard. justamente isso. Legal, legal. Então, assim, porque assim, por que que eu alternei com os trechos de Bachelard, né? Eu cheguei a fazer foi um desses cursos de escrita criativa com Marcelino Freire, acho que foi um dos primeiros que ele Grande deu no Marcelino. barco. E foi assim há mais de 10 anos também, acho que isso foi em 2009, 2010, 2011, por aí, tá? E eu lembro que a gente escrevia tudo e ele veio com essa sugestão de colocar, assim, colocar epígrafes, tá? E eu, recentemente, estava lendo o Bachelard, li vários livros dele, e achei maravilhoso o pensamento dele. Ele tem um trabalho sobre poética e um trabalho sobre o planeta, né? E ele fala sobre os 4 elementos, ele fala sobre a água, sobre a terra, sobre o fogo, sobre o ar. E ele tem obras para isso até, né? E lendo esse trabalho, pensando nos 4 elementos e, sinceramente, assim, nesse momento, o que me preocupa, em primeiro lugar, a minha saúde. Agora, essencial, a saúde do planeta, porque eu estou vendo que a humanidade está acabando com o planeta, sabe? Está acabando, está poluindo, sabe? A gente não tem ar limpo, não tem água limpa. Então, se a gente for pensar claramente, francamente, eu acho que falta um pouco mais de gratidão do ser humano ao planeta que nos acolhe, à água que está aí para matar a nossa sede, ao alimento das plantas que estão aí, que crescem, sabe? E existem vários estudos também, esse eu não coloquei, mas talvez num próximo livro eu cite o Stefano Mancuso, obra maravilhosa também. Mas aqui foi o Bachelard mesmo, falando de poética e dos processos de criação, e um deles, que ele fala sobre a terra, né, o entalhe, tem um deles que ele fala sobre o entalhe, porque isso tudo, as imagens, elas foram entalhadas em pedaço de topo de madeira. O que é o topo? O topo é o tronco da árvore, que ele é cortado num sentido horizontal. Então, ficam tiras, né? Mas é cortado do tronco. O que aconteceu? Isso eu explico no pós-fácil. Eu estava indo trabalhar, porque eu sou professora, dou aula, aliás, na prefeitura de Campinas, né, dou aula de português. E aí eu tinha ido trabalhar, estava fazendo um curso numa escola mais ou menos próximo de onde eu moro. E eu não sabia que ia morar aqui um dia, sabe? E eu achei um pedaço de tronco de árvore. E eu achei tão bonito aquele pedaço de tronco largado no estacionamento, tá? Que era assim meio um quintalzão da escola, né?
E aí eu achei muito bonito, vou levar isso embora para casa, porque eu vou fazer alguma coisa com esse tronco de árvore. E ele ficou guardado, eu acho que uns 2 anos. Aí a gente, assim, meu marido também adora artes, ele é professor da Unicamp de artes visuais, e a gente tem uma espécie de uma serra, marcenaria na garagem de casa, uma parte da garagem tem uma marcenaria. Aí eu fui, peguei o troco e falei assim, então corta em várias fatias, de mais ou menos uns 2 centímetros, né? E aí essas fatias eu entalhei. O entalhar, a gente usa goiva. A goiva, a minha filha fala que são facas, tá? Parece, mas assim, a goiva, ela tanto pode fazer um entalhe em metal, em cobre, que se entalha muito, pode entalhar em alumínio, pode entalhar em ouro, fazer joias, tá? Então, isso vem um pouco mesmo de quem trabalha com, da ourivesaria, os buris, que chama, tá? E aí eu usei esses buris, que são os mesmos da ourivesaria, são os mesmos instrumentos de ourives, né, que trabalha com pedras, faz anéis, joias, etc. São os mesmos instrumentos que a gente usa para entalhar o topo. E aí eu normalmente, como é que eu faço? Eu pego a fatia, claro que ela tem que estar totalmente lisa, nivelada, etc. Aí eu passo tinta acrílica branca, desenho com grafite em cima, e aí eu vou entalhando onde eu desenhei, tá? Ou usando a linha que eu entalhei como, tipo, uma orientação para eu... ali é onde eu desenhei de grafite, né? Como orientação para onde eu vou entalhar. E aí eu usei os buris e entalhei, que é uma coisa que eu adoro. Adoro entalhar a madeira, tá? Tanto a madeira de fios, que é quando você corta a árvore na vertical, são os fios, como a de topo, quando você corta o tronco da árvore na horizontal. E a de topo é bem mais dura, tá? Muito mais dura. Por isso mesmo é que a gente usa os buris, que são para trabalhar com metal ou com pedras, que tem uma dureza, né? E eu, assim, eu tenho a mesma tensão que eu falo, não, eu começo a falar, não paro mais, ligada em 2 milhões, 220, 440 watts, uma coisa assim, né? Eu tenho nas mãos, entende? Eu tenho assim, dedos nervosos. Aí eu adoro entalhar, talvez até por isso, é uma coisa de manual que exige uma certa precisão, tal, né? E eu descobri justamente estudando artes visuais, descobri o tanto que eu gostava, e foi assim que o trabalho, né, o que eu entreguei para a editora, que eu fiz um boneco, passei e tal, e aí vocês diagramaram, fizeram uma diagramação maravilhosa, porque nada disso estava organizado, não assim, sabe? Ficou muito mais bonito, tal, como os textos ficaram arrumados na página. Então, por exemplo, ó, aqui tem uma citação do Bachelard, né? Aí o poema na página. Então, ficou assim, muito bem organizado, e as imagens, elas estão colocadas, né? Elas estão colocadas também. Então, vai mesmo alternando entre os poemas, as imagens e as citações do Bachelard. Essa daqui tem a imagem em uma página e na outra a citação do Bachelard. E eu escolhi essas citações justamente falando sobre o planeta, falando sobre o entalhe, que uma das obras dele, ele fala sobre o trabalho do gravador. O gravador é quem faz esse tipo de trabalho na madeira, tá? Que faz xilogravura, que a gente chama, que é de madeira, tá? E a gravura em metal, ou a calcogravura, a gente usa o mesmo instrumento, só que o tipo do traço é diferente, enfim, né? Aí também depende sempre do gravador, mas a gente diz quem faz esse tipo de trabalho é chamado de gravador, né? Então, eu fiz isso, juntei os textos que eu já tinha escrito há muito tempo com as imagens, e assim, eu achei que eles tinham eles ficavam muito bem juntos, porque todos trazem uma certa leveza, uma certa alegria, ainda mais, mesmo quando eu estou falando de coisas tristes. Tem momento que eu falo de coisa triste, eu sou crítica, tal, né?
e tem uma preocupação de outra ordem, mais profunda, mas na maioria das vezes eu gosto de letras que se repetem, de rima, de sons, é o que a gente chama de assonância, é a aliteração, né? A repetição do som das vogais e a repetição do som das consoantes, né? E determinadas consoantes. Então, tem alguns poemas que eu brinco dessa forma, né? E eu faço de propósito, né? E é um estilo que foi, assim, o Cruz e Souza, que tinha um trabalho desse tipo, sabe? E que eu sempre achei interessante. Então, são poemas para ler em voz alta, sabe? Porque tem uma sonoridade bastante interessante. Então, eu juntei essa minha preocupação com o som das letras, o som das palavras, o ritmo, tá? E a visualidade das imagens que eu fui colocando. E vários poemas tem, por exemplo, tem poema que fala de gato, então tem imagem de gato, sabe? E tem poemas que falam de brincadeiras, tem alguns que são bem para criança mesmo, tá? Um que fala de jogo de futebol, um que fala de ir da sorveteria. Então, criança, adolescente ia curtir mesmo. E até já tive essa experiência, sabe? Cheguei a mostrar para um colega de trabalho que falou assim, eu vou usar isso com os meus alunos porque eles vão amar, tal, né? Justamente porque não é difícil entender e tem essa coisa gostosa dos sons que se repetem. Eu posso até, assim, é que eu já falei para caramba, né? Ele aqui, se quiser me dar um corte... Não, fica à vontade. Enfim, é que se vocês quiserem, eu posso até ler alguns e Eu explicar. gostaria. Sim, tá. Então, olha, teve um que... eu tinha combinado que leria num daqueles saraus da Scortese e no final era um dia que eu não estava bem e nem pude ir. Chama-se É Hora. Joga a bola na porta da escola. O sinal assola, mas não cola. Carambola, tô indo embora. Monta a sola, descola a cartola, não esfola, é a gola que degola. Rebola e controla a bola. Agora, é gol! Ouve a vitrola. Então, até vitrola, que não existe mais, eu coloquei, porque aqui foi especial porque rimava com bola, percebem? Então, teve umas coisas, assim, propositais, né? E se ouvir, se ler os poemas, vão ver que eu faço isso com a maioria deles, tá? Se não com todos. Tem esse tipo de brincadeira, daí essa diversão. E a minha filha falou, mãe, você se diverte tanto escrevendo isso? Então vai ser diversão ao pé da letra. E foi. E eu achei legal, justamente por isso, né? Agora, tem outros, assim, que eu trabalho com mais aliterações. Esse, por exemplo, tinha a repetição de sons de vogais. Tem alguns que eu trabalho com repetição de som de consoante, que aí também lembra, tá? O Cruz e Souza, né? Por exemplo, vozes ferozes. Vozes vociferadas violam, vorazes ouvidos, desvelam seus zelos, violentos, perdidos. Vozes revelam o que vejo, volteiam volúpias, desnudam desejos. Vozes vizinhas, vozes irmãs, desvirginam verdades, desvendam visões vãs. Vozes videntes vigoram verdejantes, violam dementes, vicejam vagantes. Vozes vêm, vozes vão, verduras vontades, verdades que são. Vozes violentas, veladas vozes que velam, revelam anseios que castos se anelam. Vozes atentas, vorazes vagueiam, viárias, virulentas, vassouras apeiam. Vozes que voam, vivam as vozes, vozes se avizinham, vorazes, ferozes. Então, assim, esse tem muita repetição do som do V, tá? E repetição do Z, do L, tá? Enfim. Tá joia. Enfim. Silvia, uma curiosidade agora minha. Quanto tempo demora para você fazer essas entalhações? É entalhação que fala? Não sei exatamente o nome. Entalhe mesmo, gravação. A gente chama gravação. Ok. Depende do tamanho da madeira. Tá? Depende do tamanho e depende de como você vai entalhar.
Essa, por exemplo, da capa, é maior do que o livro, tá? Deve ter, acho que é um círculo, esse pedaço de madeira, né? É um círculo, essa matriz a gente chama, mas deve ter de diâmetro uns 20 centímetros, então é maior que o livro mesmo, tá? Quando elas são maiores, a gente demora mais tempo entalhando, tá? Entendi. Agora, se ela é menor, você demora menos tempo e também depende da quantidade de detalhes, tá? No caso, a maior parte das imagens desse livro, eu acho que eu demorei, tipo, uns 2, 3 dias, tá? Na hora de entintar, que foi na hora de passar a tinta, né? Que foi também uma experiência, né? E eu joguei todas as cores em cima da mesa, passei o rolo e aí ficou aquele arco-íris assim, né? Então, conforme ficou colorido, eu passei o rolo na matriz e ele saiu com essas cores. Agora, teve algumas que, por exemplo, ó, tem uma matriz do cachorro, que é essa daqui, tá? Matriz do cachorro, que tá o cachorro só marrom e o resto tá tudo verde, né? E eu até falei para o meu marido que era cachorro, que eu foi mesmo, eu olhei para o meu cachorro e fiz, né? E aí ele falou assim, isso daí me lembra o mito da origem de Roma, sabe? Remo e Rômulo, quando eles nasceram, a da loba, etc. Talvez pela quantidade de verde, de planta que eu coloquei ao redor, né? Mas assim, foi olhando para o meu cachorro. E por que ficou marrom? Porque eu usei um pincel, tá? Então, assim, são coisas que são práticas de entintagem que já existem há milhares de anos, tá? Se alguém vai estudar a história da gravura, descobre como isso foi feito e surgiu mais para conseguir fazer cópias dos quadros, tá? Rembrandt fez muito isso, ele fez muitas matrizes, muitas impressões de quadros e desenhos dele para transportar, então muitas vezes não conseguia transportar a tela, que era muito maior, então fazia os desenhos e passava em gravuras, tá? Enfim, então tem uma história, né? E essa história de usar o pincel para entintar, então isso já foi uma das primeiras coisas, e a primeira mesmo é usar a tinta preta, que é o clássico da gravura, né? Mas aqui eu achei que o colorido tinha mais a ver com o texto e com o que eu estava querendo passar, de alegria, etc. Então, enfim, né? Certo. Silvia, você tem novos projetos literários na gaveta? Eu tenho sempre coisa na gaveta, sempre. Esses daqui, como eu falei, já estava escrito há um tempo, tá? E eu sou muito assim de escrever, guardar e esperar um tempo até ver se tá bom, se não tá bom, enfim, tá? E eu fiz uma seleção também, tá? Então eu escolhi aqui os poemas que eu achei, eu gosto desse, não, esse não vai, não, esse eu não gostei, enfim. E fui fazendo uma seleção, mas eu tenho outras coisas, assim, tem outras coisas, planos, ideias, etc. Enfim, né? E acho que a minha ideia principal agora seria fazer imagens e escrever a partir das imagens, que o que eu fiz foi o contrário, né? Eu fiz gravuras a partir dos textos que já estavam prontos. E a ideia é fazer o contrário, fazer as imagens e aí escrever, porque as imagens também me trazem palavras, sabe? Então eu penso, enfim, coisas olhando as imagens. Tá joia, tá joia. Silvia, eu gostaria de saber qual que é o seu autor favorito. Meu autor favorito, olha, cada época a gente tem um que adora, né? Quando eu estava organizando esses poemas, eu li as obras do Bachelard e eu adoro ler filosofia, nossa,
gosto muito mesmo. Eu até falei, ó, o próximo só falta ser do Stefano Mancuso, que também, tá? Adoro ler filosofia. Agora, de literatura, eu adoro Manuel de Barros, sabe? Ele tem poemas incríveis, né? Maravilhosos e muitas coisas lembrando da infância dele e tudo, né? E é uma coisa popular. Enfim, eu estou lembrando dele. Claro que eu gosto de outros bem mais elaborados, como Guimarães Rosa. Nossa, Guimarães Rosa é maravilhoso, né? Mas é outro que você entende melhor quando você fala o que está lendo do que quando você só lê, sabe? Porque quando você lê em voz alta, você percebe que é a fala popular do sertão, tá? Mas se você lê só no início, aquilo, gente, isso daqui é português, o que é isso? Você vai procurando no dicionário e não acha, então aí não entende nada. Mas se você lê em voz alta, você começa a identificar que é o homem do sertão, enfim. Tá joia. E qual que é o seu livro favorito, seu livro de cabeceira? Nossa, meu livro de cabeceira. Deixa eu ver. Eu tenho vários livros de cabeceira. Ultimamente eu tô com o Stefano Mancuso, tá na minha cabeceira, que, né, foi um dos que eu li sobre a natureza e como as plantas se comunicam, e as plantas, assim, eu descobri lendo o Stefano Mancuso que numa floresta as plantas se auxiliam para manter a vida de todas, tá? Então, muitas vezes cortam uma árvore, né, e deixam um toco, e aquele toco continua vivo, tá? Continua recebendo oxigênio, recebendo água, porque as outras árvores ao redor passam para ele através das raízes, né, do solo, passam os sais minerais que a planta precisa, passam a água que a planta precisa. Então, isso é incrível, isso é maravilhoso, sabe? Então, como eu falei, eu adoro filosofia, né? Então, tem essas loucuras, assim, né? De livro de cabeceira ser isso. Mas já teve época, por exemplo, Sylvia Plath, não só pelo nome também, né? Silvia, vou ler a Silvia. Tem isso, tem isso. Eu li a Sylvia Plath, li obras dela, e até porque eu estudava língua inglesa, tal, eu gostei demais, só que ela é, assim, ela é muito depressiva, né? E ela teve uma angústia absurda. Então, esse povo... eu já vou pedir desculpa pelo barulho do meu cachorro, que não adianta... Tranquilo. É o latido. Não sei que ele está vendo lá fora e fica latindo, né? Enfim. A Sylvia Plath, que eu li, e outra que eu li, que eu gosto bastante, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles tem obras maravilhosas, também, assim, outro clássico, para a gente, atualmente é um clássico, né? E eu lembro de um texto que ela fala sobre a janela, e toda a alegria que ela vê da janela dela, como ela vê coisas incríveis da janela. E aí, no final, ela termina o texto comentando assim, que será que na janela dela tem coisas tão lindas e maravilhosas, ou será que é só o olhar dela para ver essas coisas lindas e maravilhosas? Quer dizer, esse é incrível. E, assim, outro que eu quero citar é uma ideia toda azul, deixa eu ver se eu lembro o nome dela, que é uma psicanalista que ganhou o Prêmio Jabuti por escrever para criança, e esse livro dela, o livro A Ideia Toda Azul, que é assim, tem várias histórias, meio que você vai achar a história para criança, mas são alegorias, e transmitem uma coisa, e esse conto, né, da ideia, uma ideia toda azul, é de um rei que teve uma ideia quando era criança e guardou a ideia em 7 chaves, sabe, num baú, e ele nunca mais usou essa ideia. Aí ele envelhece, ele morre e a ideia fica guardada. Então, isso é que me deu angústia, né, na pandemia. Gente,
eu tenho que botar isso para fora, porque, sabe, vai ficar guardada igual uma ideia toda azul. Eu estou tentando lembrar o nome dessa É a escritora, Marina gente. Colasanti. Colassante, isso, Isso, eu vi aqui. exatamente. Obrigada. Imagina. Obrigada. Não, Silvia. dá uns brancos assim. Ah, sim, normal, normal. Silvia, eu gostaria que você falasse o próximo sonho que você quer realizar. O sonho que eu quero realizar. Bom, assim, eu adoro, eu descobri o tanto que eu gosto de arte, o tanto que isso para mim é terapêutico, tá? Escrever é terapêutico e trabalhar com a forma é terapêutico, muito terapêutico, sabe? Para mim é assim, eu tô mal, eu tô deprimida, eu tô doente, eu começo a fazer um trabalho manual, sempre com as mãos, né? Mas eu começo a fazer um trabalho e aquilo, sabe, me dá um desabafo e ao mesmo tempo eu me sinto feliz. Eu estava triste, eu fico tão feliz porque eu vi que eu consegui fazer uma coisa bacana. Então, eu tenho essa necessidade de transformar angústia, tristeza, dor, raiva, ódio, sabe, depressão, em coisas bonitas, boas, sabe, e olhar para isso, que bacana, nossa, isso me deixa tão feliz, tão alegre. Então, assim, eu quero continuar fazendo isso. Para mim é uma cura, tá? Até comecei a estudar arte terapia, porque também isso, eu dou umas viajadas nas ideias, eu viajo mesmo. Se eu falei que eu gosto de filosofia, também está aí, né? Freud, Lacan, Jung, nossa, Jung é uma coisa Arthur. maravilhosa. Então, é isso. Muito bem. Silvia, então, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, esse lançamento, eu quero que você deixe suas considerações finais, uma mensagem literária e por que as pessoas devem ler o seu livro Diversão ao Pé da Letra. Bom, o Diversão ao Pé da Letra, eu acho que as mulheres têm que comprar e ler com os filhos, tá? Porque os textos são muito gostosos. E tem alguns, um ou outro texto mais especial que as mulheres vão se identificar, tá? Mas por que ler com os filhos? Porque vai ser um processo gostoso de leitura, como eu demonstrei, ele tem uma sonoridade, tá? Os filhos vão gostar de manipular, porque as imagens são bem interessantes, eles vão entender, eles vão achar divertido. Aqui tem um peixe, aqui tem um cachorro, aqui tem um pássaro, que até é um dos meus textos, é justamente termina, né, eu falando desse texto, que eu até achei que tinha que terminar com esse, porque a última frase que eu coloco é: eu matei meu poema, né? Assim, porque eu acabei o livro, é a última frase, então o livro acabou, então foi de propósito, tá? Mas, assim, é divertido, de fato, o nome é diversão, e é gostoso ler, tá? É gostoso. Eu cheguei a mostrar para vários amigos, e o que eles disseram foi: é super gostoso, é leve, você começa a ler, você lê super rápido, né? Você lê, às vezes, num dia, você se diverte e, sabe, deixa, assim, diverte de fato, melhora o humor. Então, assim, meu objetivo é sempre fazer algo desse tipo. Tudo bem, eu quero que as pessoas pensem, eu coloquei aqui alguns trechos filosóficos para as pessoas pensarem o que é importante, os 4 elementos, o planeta, né? Mas, assim, eu acho que tem que trazer alegria, sabe? A alegria é o maior remédio para a tristeza em que a gente está mergulhado, porque essa história de morrer gente todo dia, isso não é normal, sabe? Não é normal, sabe? Não é normal a gente continuar vivendo como se tivesse tudo bem. Então, a gente cai numa depressão absurda. Eu estou fazendo tratamento para isso. Então, assim, e é geral, qualquer um que eu falo. Então, vamos ver coisas que nos deixem alegre, que mostrem para a gente que a vida tem coisas boas, tem coisas divertidas, que nos dê força no dia a dia, tá? E que a gente se divirta, e se diverte mesmo. Então, assim, para mim é isso. É isso. Vocês vão gostar de ler, de virar as páginas, tá? E eu estou repetindo palavras dos meus amigos que leram.
Tá joia. Muito obrigado, viu, Silvia, pelo seu lançamento, por esse tempo, essa conversa aqui que nós tivemos juntos, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tá, eu que agradeço. E eu aproveito, deixo o último recado aqui, que o livro Diversão ao Pé da Letra, da Silvia Ferreira Lima, você encontra na Livraria Zabessa, e que até o dia 15 de agosto, domingo, ele está com 5% de desconto. Então, acesse www.azabeca.com.br. Nós agradecemos a participação de todos, e aqui fica, Silvia, o nosso muito obrigado, e também uma salva de palmas. Muito obrigada. Sucesso, Silvia.